Jesus e deixar entrar na mente, o coração e sair das nossas mãos. Oba, é dia da evangelização, que alegria. Oba, é dia da evangelização, que alegria. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Eu já tive medo de fazer a prova, meu irmão já teve medo da escuridão. Muita gente tem medo de pesadelo, e quem teme sonho com bicho-papão. Será que adulto também tem medo? Eu desconfio que tenha também. De barata, agulha e estar sozinho, saber se ficar ou seguir além. Mas o problema não é ter medo, eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medo de montão. Mas o problema não é ter medo, eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Outra canção que traz coragem, guardada no meu coração. No coração. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Oi, amigos. Vamos fazer a nossa prece? Pensar em Jesus como se estivéssemos bem pertinho dele, escutando as suas palavras tão doces e confortadoras. Ele nos reconhece e num olhar profundo nos transmite amor e carinho. Ele nos ama e somos tomados de uma profunda esperança e alegria. Jesus amigo, estamos aqui para iniciarmos os nossos estudos, que possamos unir as nossas mentes no bem, afastando toda e qualquer ideia de desânimo e tristeza. Guia-nos, Senhor, ao caminho que nos leva aos amigos espirituais da Casa de Miguel, que nos inspira e nos fortalece no trabalho do bem. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. E te pedimos permissão para iniciarmos o aprendizado de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O tema de hoje é:
Quem tem medo de espíritos? Quem será que tem medo? Vamos fazer o seguinte. Quem tem medo, levanta a mão. Tô vendo que tem muita gente aí que levantou a mão. Então, vamos explicar um pouquinho mais sobre isso. O medo, ele é um sentimento natural, que aparece quando nós sentimos ameaçados por um perigo iminente. Faz parte também do nosso instinto de conservação. Vamos dar um exemplo. Um medo de altura, que eu confesso ter medo de altura. A gente acha que vai cair e assim vamos nos machucar. Agora, por que será que temos medo de espíritos? Bom, o culpado disso pode ser aqueles filmes de terror que passam uma impressão errada para a gente do que é a vida após a morte, acabando colocando coisas na nossa cabeça, na nossa imaginação, que na verdade não existem. Vamos lembrar que para a gente manter uma boa ambientação, uma boa sintonia, não é legal a gente assistir esse tipo de filme. Não é verdade? É bom a gente sempre sintonizar com pensamentos elevados. Mas por que será que temos medo de espíritos? Nós não sabemos que nós não somos espíritos? É verdade, não é? Quando desencarnamos, passamos a viver a vida espiritual. Dessa forma, se temos pensamentos e ações voltadas para o bem nessa vida material, vamos continuar assim na vida espiritual. Nada muda, nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Como todos nós somos espíritos, não há o que a gente temer. Todos nós vamos voltar para a pátria espiritual quando desencarnarmos, que é a verdadeira vida. Agora, a gente vai ver uma história de um menino chamado Pedro. Ele era médium e conseguia ver espíritos, mas não tinha medo. Vamos lá! Ei, guri, sabe onde é que tem uma oficina mecânica por aqui? Não, senhor! Que garoto maluco! Até parece que viu um fantasma. Yupi, que legal! É um barato passar por dentro das coisas aqui na Terra. O anjo guardião Andrezinho está na sua primeira missão na Terra. O mentor disse que, como teste, eu mesmo tenho que descobrir qual é a minha missão. Deixarei as coisas rolarem. Acabarei sendo atraído para a minha missão. Posso jogar bolinha de gude com vocês? Vai querer jogar com bolinha invisível? Quer dar uma voltinha? Eu não posso, eu não consigo. Mas é fácil, olha só. Não é isso. É que desde que morri, não consigo pegar nas coisas. Minha mão atravessa. O maluco tá falando com um banco?
É maluco mesmo. Pedro maluco! Pedro maluco! Eu não sou maluco! Pedro, volte! Ops! As pessoas fogem de mim. Eu acho estranho. Eu só queria ter um amigo. Será que eu sou maluco mesmo? Claro que não, garoto. Se fosse, não estaria questionando. Você acha? Pera, você me vê? Eu vejo gente morta. Às vezes eu me confundo. Não sei se a pessoa é viva ou morta. Não posso ter amigos. Me chamam de Pedro Maluco. Você é um paranormal. Para o quê? Paranormal. Tudo tem a ver com a percepção vibratória. Você gosta de complicar, né? Vou te explicar. Pega esse graveto. Agora, vibre de um lado para o outro. Assim? Tá vendo o graveto? É claro, né? Agora, vibre o mais rápido que puder. Viu? Ele sumiu. Olha esse beija-flor. Beija-flores batem as asas numa frequência de 80 a 90 batidas por segundo. Você não vê as asas do beija-flor porque elas vibram numa outra frequência, muito alta. Tudo no universo vibra. Quando a gente morre, passa a viver num mundo com outro tipo de vibração. Quer dizer, onde a energia vibra em outra frequência. Entendeu? Na dica de nada. Quero dizer é que você não é maluco. Apenas possui uma percepção extrasensorial. Entendeu? Menos ainda. Oi, mãe. Sua professora me ligou e disse que você fugiu da escola. Os moleques estavam me chamando de maluco. E só por isso você fugiu? Volte já pra escola. Mas, mãe, tá bom, já tô voltando. Mas eu não volto mesmo. Minha mãe quer que eu volte pra escola. E como sabe? Não me viu falando com ela no celular? Não, só vi você falar com essa caixinha preta. É um celular, cara. Sei o que é um celular. Também tenho um, só não sei se você sabe como funciona um celular. Vou te mostrar. Quando sua mãe ligou para você, o aparelho transformou a vibração sonora da voz da sua mãe em um impulso eletromagnético, que foi transmitido para uma antena. A antena localizou seu número e estabeleceu a sintonia com seu celular. E seu aparelho transformou novamente o impulso eletromagnético em vibração sonora, a voz da sua mãe. Entendeu? Coisa de doido, sou. Você é um tipo de celular. Você é um médium. Como é que é? Cruz credo! Minha Nossa Senhora! Meu São Benedito! Tô mais ferrado do que eu pensei! Por quê? Eu vou pro inferno! Ouvi falar que isso é coisa do demo. Que nada, Pedrinho. Tudo que existe é coisa de Deus. Mesmo? Preciso voltar pra escola. Mas me responda. Depois que você morreu, viu Deus? Em parte. Essa eu não entendi. Como em parte? Porque ele é tudo que existe. Estamos nele e ele em nós. Agora você confundiu tudo. Não é tão complicado. Seu corpo é formado por células e as células são formadas por átomos. Tô sabendo. Agora, faça de conta que você é Deus. E imagine que cada átomo de seu corpo seja um sistema solar. Você também está em todos os átomos que compõem seu corpo, e eles em você. Assim como Deus está em tudo que existe. Chega! Você bagunçou minha cabeça. Só perguntei que você já viu Deus. Vejo o tempo todo. Eu vejo Deus nesta árvore, nas flores e principalmente em você. Mesmo? Caraca, você vê Deus em mim? Claro, cada um de nós é uma centelha divina. Caramba, como sabe disso? Aprendi na escola. Tem escola nas nuvens?
Claro que não, na cidade onde eu moro. Peraí, vai me dizer que existe uma cidade nas nuvens? Não, rapaz, noutra dimensão. Ah, sim, agora entendi. Quer dizer, entendi, mas não entendi direito. Senta aí que vou te mostrar. Uau, que barato! No universo, tudo é energia, e a energia vibra em frequências infinitas. Isso quer dizer que 2 ou mais mundos podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Agora minha bola é um pequeno rádio de 2 faixas de onda, M e FM. Muito bem armado, briga sempre. Por mais que eu gire o botão de sintonia, só ouvirei as estações FM. Agora, para ouvir as estações que transmitem em AM, ondas médias, é preciso mudar a frequência de FM para AM. Isso é o que acontece com você. Não entendi o que isso tem a ver comigo. É como se os vivos vivessem na faixa AM e os chamados mortos na frequência FM. Você é como um rádio, tem a capacidade de se conectar com outras faixas de onda. Então eu não sou maluco da cabeça? Claro que não. Você é um médium, um paranormal. Vou voltar pra escola. E se teus colegas te chamarem de maluco? Não vou ligar. Sou especial, sou paranormal. Bem, chegamos. Posso fazer uma pergunta? Quer ser meu amigo? O Pedro maluco tá se abraçando. Tá se abraçando. Eu peguei. Agora você me pega. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original. Albert Einstein. Olá, queridos. Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula, mais uma atividade. Mas antes disso, vamos conversar um pouquinho. Vocês assistiram o vídeo Pedro vê gente morta, o menino Pedro. Esse tema espíritos, muita gente tem medo. Ou acha que está ficando maluco, ou que o outro está. E não é nenhuma coisa, nem outra. E a pergunta para a nossa reflexão é: quem tem medo de espíritos? Eu, você, quem? E na história que acabamos de assistir, o menino Pedro via e ouvia espíritos. Não tinha medo, mas as pessoas ao seu redor, por não verem e nem ouvirem, riam dele, por verem somente o que os seus olhos físicos viam, achando que ele falava sozinho, que ele era maluco. Até que um dia, um espírito chamado Andrezinho, que estava em sua primeira visita aqui ao mundo físico, após a sua desencarnação, encontra Pedro, que conversa naturalmente com ele e lhe conta o que está acontecendo. Andrezinho, então, lhe explica através de 2 exemplos. Quem lembra quais são? Acertou quem disse o graveto e o beija-flor, esse pássaro lindo. E ele diz que isso é algo natural, pois ele é médium. Todos nós somos médiums, em grau menor, quando temos uma sensação, como no momento em que conseguimos alguma coisa, estando em dúvida ao escolher, e ao conseguir, dizemos erradamente: que sorte eu tive! Não é nada disso, né? Foi inspiração do nosso anjo guardião. E em grau maior quando vemos ou ouvimos espíritos, igualzinho a Pedro. Depois das explicações de Andrezinho, Pedro ficou se sentindo melhor, pois agora já sabia que era médium e que isso é algo natural. Além dos nossos 5 sentidos, visão, audição, paladar, tato e olfato, existe um outro, é o 6º sentido, a mediunidade. Ser médium, mediunidade, vocês sabem o que é isso?
No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 9, Allan Kardec nos diz assim: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vida corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, aí é que são elas, Deus lhe deu a mediunidade. Nós não precisamos sentir medo de algo que é natural. E para isso, precisamos ter fé, confiança em Deus Pai. É muito importante o momento da oração, que é o momento em que nós nos comunicamos com o nosso Pai Maior. Todos nós enfrentamos perigos, tristezas, dificuldades durante a vida. Mas é muito importante sempre conversarmos com alguém, com os nossos pais ou responsáveis, pois eles são as pessoas mais próximas de nós e podem nos auxiliar com conselhos e esclarecimentos. Nunca estamos sós, sempre temos Deus ao nosso lado. Temos sempre nossos anjos guardiães, que, embora invisíveis, sempre estão presentes na nossa vida, nos inspirando a tomarmos o melhor caminho e a melhor decisão. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de nossos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e o tato. Então, vamos ver. Vou vendar meus olhos para a gente descobrir os 5 sentidos. Chocolate, gosto muito. Foi o paladar. Olfato é a manga. Acertei, né? E o tato? Pente, lápis. É um lápis. Esse é o tato. Pela audição. Pássaros cantando. E a visão? Vamos ver. O que nós vemos aqui? O que cada um vê depende de cada um. Olha só, que a gente pode ver um índio, mas também uma pessoa pintando uma parede, não sei, uma pessoa com casaco, não sei. E continuando a falar em sentidos, vamos à nossa atividade? Essa atividade chama-se sombreado. A maioria aí já deve ter feito na escola. Vamos precisar de uma folha de árvore, uma folha de papel, um giz de cera da cor que quiserem. Tá? Vou mostrar aqui, ó. Peguei uma folha de amendoeira, uma folha de papel, coloca embaixo, giz de cera, deita ele e passa. Olha aqui, ó, como é que ficou legal. Tá vendo? Ficou jóia. Você pode usar a criatividade, ó. Eu tinha esse coração aqui de cartolina, coloquei de uma maneira aqui, ó. Fiz um trevo, coloquei, ó, um de cada vez, aqui, ó. Fiz o cabinho. Então, espero que gostem da atividade e depois é só colocar no Padlet a atividade que vocês fizerem, tá bom? Beijos! Agora todos nós vamos fechar os olhos, agradecer por mais um estudo.
todos possam ir bem, aproveitar tudo que foi aprendido no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Estamos à frente de um novo movimento, papá, 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 que leva ao nosso despertar. E a luz que emanamos a iluminar a vida, papá, 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 mostrando o caminho da paz. Erguer a bandeira, estandarte no nossos corações aos rumos do pensamento, pedidos para nossos irmãos, vencendo as trevas da nossa ignorância, papá, 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 consciente
a bandeira, estandarte no movimento, o espírita segue a manhã. Desperta e vai alçar nossos corações aos rumos do pensamento, perdidos para nossos irmãos. Erguer a bandeira, estandarte no movimento, o espírita segue a manhã. Alçar nossos corações aos rumos do pensamento, perdidos para nossos irmãos. Mãos que apontam as falhas do outro são traves nos olhos de quem não se vê. Abertas são tapas na cara da vida, fechadas são punhos buscando poder. Lançam as pedras, condenam e castigam, mas na própria vida há uma contradição. Mãos que lavadas diante do povo demonstram de novo uma velha omissão. Minhas mãos estão marcadas, tu que está cheio meu coração. Minhas mãos estão marcadas, tu que está cheio meu coração. Que das cinzas de todo desamor renasça a paz, que eu consigo enxergar o amor em mim e levá-lo aos demais, e notar que apesar de toda dor, há mãos que partilham o pão e o vinho, são as mesmas mãos que nos lavam os pés, mãos que nos chamam para andar sobre as águas e sempre nos erguem se há pouca fé, mãos que amparam o samaritano, são mãos que irmanam quem o mundo abandonou, mãos que semeiam do alto do monte, são fontes de fé, de esperança e de amor. Minhas mãos estão marcadas, tu que está cheio meu coração. Minhas mãos estão marcadas, tu que está cheio meu coração. Minhas mãos estão marcadas, tu que está cheio meu coração. Cada mão está marcada e tu que está cheio o seu coração. Descobre caminhos por entre sementes de
passos de fé sobre as pedras pontudas da dor. Suave lição vai e começa com o dia que se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Ai, que a vida não surgiu pra ser um eterno segredo de Deus. Mas quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro, descansa em paz. E assim poderás repensar novas metas perante o escuro, buscar o amor de Deus. De Deus. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar como o mundo, de crescer como um rumo, de iluminar a própria paz. Quem confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirás: sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus. Sou mais eu. Sou mais Deus. Sou mais eu. Sou mais Deus. Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia neste mês de outubro o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com.
Você não está sozinho. Boa noite, queridos e queridas. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Sejam bem-vindos à reunião pública de sexta-feira. Que as vibrações amorosas de Jesus e de nossa casa nos envolvam na noite de hoje. E já começamos com boas vibrações, com uma ambientação especial trazida pelos nossos queridos violeiros Érico e Leomar. Nossa gratidão a esses meninos. E por falar em ambientação, sabem o que eu percebo? Eu percebo que poucas pessoas participam. Mônica, para que serve a ambientação? A ambientação, ela nos prepara para a reunião. Ao ouvir as músicas, nós vamos nos harmonizando, deixando de lado a agitação, a tensão do que foi o nosso dia e vamos nos abrindo. Ficamos mais receptivos para as reflexões, para a assistência da espiritualidade. E as músicas também servem para fazermos reflexões. Muitas delas estão relacionadas com o tema que vai ser trazido. Então, é importante participar. Vamos fazer esse esforço de chegar 15 minutinhos antes e participar da ambientação, ok? Posso contar com vocês? E estamos no mês de outubro. Outubro, como vocês viram nos avisos, com algumas novidades. Atendimento fraterno se iniciando, encontro da mediunidade. O encontro da mediunidade esse ano será aberto a todos e a coordenação do Departamento Mediúnico está trazendo como convidado o Jacobson Trovão. Como diz um amigo,
esse encontro está imperdível. Não deixem de participar. E temos a campanha dos padrinhos de Natal. Quem puder apadrinhar uma criança assistida de nossa casa, ficaremos muito felizes e agradecidos. Aonde estão essas informações? No jornal e no link dos avisos que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar e acessar, tá bom? Enfim, vamos ao roteiro da reunião. Página de abertura, Renan Pape. No Livro dos Espíritos, estamos finalizando a terceira parte, que fala sobre as leis morais. Estamos no capítulo da perfeição moral e o nosso companheiro Edson Morgado Júnior, o Edinho, trará a reflexão da questão 919, conhecimento de si mesmo. E aí, você já se conhece? No Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e a nossa querida Sandra fará os itens 6 a 10, causas anteriores das aflições. Meus irmãos, que tenhamos uma boa noite de reflexões. Fiquem com Deus. Do livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aflição. Olhai por vós mesmos. João, segunda carta, João, capítulo 1, versículo 8. Cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. Aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável, quando precisa, ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social repleta de espinhos em que se nos ajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retome a existência. Além é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar de nossa própria felicidade. Em toda parte, encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, de vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Transfugas do dever nas menores modalidades, achamo-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias, com o que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou o recurso suscetível de arrojar-nos a mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz, colocados, desse modo, entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia.
usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Pai de infinita bondade e justiça, obrigado, Senhor, por nos reunir nesta noite para mais um banquete de instrução, de vibrações que nos ajudem a mantermos-nos equilibrados em nossa jornada terrena. Sabemos também, Senhor, que a nossa presença aqui auxilia do ponto de vista vibratório a todos os trabalhos que são realizados na nossa casa de oração, o Centro Espírita Miguel, que se encarrega, através da espiritualidade, a ajudar muitos irmãos encarnados e desencarnados. Possamos nós entender isto e, com muito respeito, entender esse momento tão importante para nós. Também, Senhor, reconhecemos a importância deste encontro, no sentido de que muitos outros podem estar acontecendo com os mesmos ideais, com os mesmos objetivos, a fim de que possamos alimentar a psicosfera da nossa Terra, do nosso planeta querido, para que ele possa pouco a pouco se elevar nas frequências vibratórias, para que possamos pouco a pouco perceber essa melhora através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, e quão importante é este aprendizado que nós estamos fazendo através dessas lições paulatinas em nossas reuniões, que elas possam ser pouco a pouco absorvidas e, com isso, Senhor, possamos ser instrumentos da Tua vontade no sentido de evoluirmos em nosso planeta. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe este momento, esse trabalho, esse estudo. Abençoe a nossa casa de oração e, finalmente, abençoe a toda a nossa humanidade tão necessitada ainda de vós. Sê conosco, Pai querido, em Teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre Divino, em nome de todos os nossos anjos da guarda, dos nossos mentores da nossa casa de oração. Possamos iniciar o trabalho, o estudo desta noite. Que assim seja. Olá, boa noite a todos. Como sempre, muito contente por compartilhar o estudo da doutrina espírita com todos vocês. Estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos sobre as leis morais, mais especificamente no capítulo 12, que trata da perfeição moral. E hoje nós conversaremos sobre o último tópico deste capítulo, que fala do conhecimento de si mesmo. Esse tema foi abordado por Santo Agostinho em resposta à seguinte pergunta de número 919, elaborada por Kardec lá no Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Em outras palavras, qual a maneira mais eficiente de empreendermos nosso aperfeiçoamento moral nessa existência? Aqui Agostinho respondeu que seguíssemos a diretriz de um sábio da antiguidade que recomendara: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio é Sócrates, filósofo grego que desencarnou quase 400 anos antes de Cristo e cujo busto é aqui ilustrado em uma das várias esculturas feitas em sua homenagem. Assim como Cristo, Sócrates nada deixou escrito. O que ensinou veio a nós, sobretudo pelas mãos do seu dileto discípulo Platão. Ele nada pregava propriamente, mas conduzia seus ouvintes, por meio da razão, a conhecer a si mesmo,
de modo que passassem a se preocupar em tornar-se cada vez melhor. O interessante é que, embora conhecida como de autoria de Sócrates, a frase "conhece-te a ti mesmo" é, na verdade, a inscrição atribuída aos 7 sábios da Grécia e que se via na fachada do oráculo de Delfos, o antigo templo grego dedicado a Apolo, o deus da verdade e da profecia na mitologia grega, e onde se buscava o conhecimento do presente e do futuro por intermédio de sacerdotisas. O próprio Sócrates visitou o templo. Mas é verdade que vamos encontrar em Protágoras de Platão essa citação que teria sido dita por Sócrates da seguinte forma: "Conhece-te a ti mesmo e nada em excesso." Explanada essa curiosidade histórica, voltemos à resposta de Santo Agostinho na pergunta 919. Kardec aprofunda a pergunta de como o homem pode resistir à atração do mal e melhorar-se nessa vida nos seguintes termos: nós conhecemos toda a sabedoria desta máxima, né? A de Sócrates, a que a Santo Agostinho se referiu. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Perguntou ele a Santo Agostinho. E então, Agostinho responde com admirável conselho: "Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma." Então nós recebemos assim, da parte desse espírito, uma receita direta e prática para abrir caminho à nossa tão necessária reforma íntima. Reparem que o convite para esse diálogo íntimo diário, ele já é por si um desafio para nós, que somos espíritos ainda muito acomodados e vacilantes. Mas somente a partir do diagnóstico resultante dessa reflexão, uma reflexão sincera e interior, é que se torna possível fazer a jornada rumo às conquistas das virtudes que nos faltam para alcançar a plenitude do ser. E nessa primeira parte do relato da experiência de Agostinho, quando encarnado, nós já verificamos 2 perguntas básicas e que devem ser endereçadas à nossa consciência: se deixei de fazer o que é certo e se daquilo que fiz alguém teria motivos para reclamar de mim. E continua Agostinho em sua resposta a Kardec: aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Aqui, então, Agostinho acrescenta o auxílio divino ao processo, quando nos dispomos a esse exercício de autoconhecimento, porque não há maior prazer para os espíritos que nos assistem do que testemunharem o nosso esforço de aperfeiçoamento. Nos faz pensar também que o melhor local para nos encontrarmos com o Criador é dentro de nós mesmos, nesse estado de introspecção onde somos o que somos, sem máscaras e nem ilusões. E que demais inquirições Agostinho nos propõe? O que temos feito e com que objetivo procedemos nessa ou naquela circunstância? Ou seja, o que nos moveu a realizar determinado ato? O objetivo era elevado? Ou, na verdade, escondia algum interesse egoísta da nossa parte, alguma vaidade ou qualquer outro tipo de imperfeição que ainda temos? Existiu alguma ação nossa que não ousaríamos confessar?
Se somos reticentes em torná-la pública, normalmente é porque nos envergonhamos dela e, portanto, a condenamos na consciência. E, finalmente, se aprovesse a Deus nos chamar agora, teríamos que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Notamos que, respondendo verdadeiramente a esse conjunto de perguntas, nos desvelamos, nos desnudamos por completo. Perdemos as autoilusões, podendo dessa forma enxergar melhor a origem de nossas dores e angústias existenciais. E conclui Santo Agostinho sobre o exame íntimo proposto por ele. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, gente, haverá dias de paz após o nosso exame consciencial, mas haverá outros que o diagnóstico exigirá que acordemos no outro dia, obstinados a superar as barreiras que nos dificultam o crescimento interior. Mas será que esse autoexame funciona mesmo? É possível julgar-nos a nós mesmos? Não há uma tendência natural de alimentarmos a ilusão do amor próprio para atenuar as nossas faltas e torná-las desculpáveis? Não é assim que o avarento se considera apenas econômico e previdente, e o orgulhoso julga que em si só há dignidade? Agostinho nos diz que essa tendência realmente existe em nós, mas nos diz que há dois meios de colocarmos à prova essas ilusões. Diz ele na primeira dica: quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquire como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Se a censurais no outro, não na poderia ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Ou seja, nós temos que nos perguntar se censuraríamos uma pessoa qualquer que tivesse agido como nós agimos. Se a resposta é sim, não poderíamos nos desculpar a não ser que nos considerássemos privilegiados, o que não cabe na justiça divina. E a segunda e mais importante dica de Agostinho é a seguinte: procurai também saber o que dela, da nossa ação, pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Essa segunda forma de testar a nossa autocomplacência exige que também consideremos a percepção dos outros em relação às nossas atitudes. E ninguém mais apropriado para enxergar e apontar com franqueza os nossos pontos fracos do que aqueles que não nutrem simpatia por nós. É preciso, então, capturar as percepções de outrem, entendendo que elas são informações importantes para o exame diagnóstico de nossa alma. Analisando essas considerações, percebemos que o exercício do conhecer a si mesmo, recomendado por Agostinho, exige esforço e vontade de nossa parte. É ele mesmo quem assevera: perscrute, conseguintemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. E complementa: dê balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar as suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada do que aquelas.
Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Eu acho essa analogia com o comerciante precavido bastante feliz. Porque, de fato, o comerciante que controla suas contas diariamente, a princípio tendo com essa tarefa mais trabalho do que os outros, acaba por garantir a estabilidade do seu negócio, pois ele examina constantemente o balanço de sua organização e age todos os dias com medidas preventivas e corretivas. Então, como indaga o espírito Miramês, também comentando essa resposta de Santo Agostinho no seu livro, ele pergunta: por que a gente não faz assim também, com o comércio dos nossos pensamentos no dia a dia, observando o que deve ser mudado para melhor moralmente? É um trabalho algo pesado, mas que o bom senso pede urgência. Além disso, essa disposição e disciplina acaba atraindo os benfeitores espirituais que vêm em auxílio aos de boa vontade. Aliás, falando dessa dificuldade de comprometimento para nos engajar no autoconhecimento, vamos descontrair um pouco com essa tirinha em quadrinhos. A menina está de bruços tranquilamente lendo um livro onde se depara com a máxima: conhece-te a ti mesmo. Daí ela pensa: tá aí um bom conselho. Porém, logo reflete: mas hoje não me apetece fazer turismo dentro de mim. A tirinha cômica, na verdade, reflete a resistência de muitos de nós em empreender uma pequena parte do nosso tempo no autoconhecimento que a doutrina espírita sempre nos convida a fazer. E é sobre isso que Agostinho nos faz refletir quando diz: formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Ele pondera, então, gente, que se muitos de nós trabalhamos todos os dias, suportando fadigas e privações, para juntar haveres que nos garanta repouso tranquilo na velhice, por que também nós não investimos nessa luta árdua íntima para conquistar as recompensas perenes que esperam o homem de bem? E aí, gente, não valerá a pena? Mas nem todos estão convictos dessa recompensa que tanto Jesus se referiu como reino de Deus. Ainda mais quando se diz que ela precisa ser buscada dentro de nós, como se infere daquilo que nós acabamos de estudar. Agostinho, compreendendo essa hesitação de muitos, nos diz: sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Fecha aspas. É verdade, gente. Quanto mais precisa a nossa ideia do futuro que nos espera enquanto espíritos imortais, e o Espiritismo é uma ferramenta formidável para sedimentar essa ideia, mais fará sentido para nós investir no autoconhecimento, na luta contra as nossas más inclinações e no bem incessante. A proposta do conhece-te a ti mesmo é justamente de entender a ligação do presente com o futuro. Pois, no fim das contas, nós somos senhores de nós mesmos e do nosso destino, quando utilizamos o livre-arbítrio para tomar uma decisão. Você pode se conhecer e se reformar para melhor. É um processo gradual, mas o certo é que a reflexão de hoje pode evitar o erro de amanhã, e nesse passo nós progredimos. E chegamos ao comentário final de Kardec, feito após a subpergunta da pergunta 919, onde ele opina que muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas.
se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos, ou seja, por não examinarmos com atenção a natureza e o móvel dos nossos atos. Precisa comentar, gente? Claríssimo. O codificador também exalta a forma interrogativa proposta por Agostinho para o nosso autoexame de consciência cotidiano. Porque ela, essa forma interrogativa, exige respostas categóricas, por um sim ou por um não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que são os outros tantos argumentos pessoais. Pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma do bem ou do mal que existe ainda em nós. Grande Kardec. E chegamos ao final de nossa exposição. Espero que vocês tenham gostado de interpretar junto comigo essa bela lição de Santo Agostinho, corroborando a máxima de Sócrates. E para nossa consideração final, eu trago uma reflexão, na verdade, duas reflexões de dois articulistas que não têm tanta repercussão assim, mas que eu muito apreciei e creio que resume bem o nosso estudo. A primeira delas diz que com o exercício do autoconhecimento nós somos capazes de controlar de forma consciente as nossas escolhas e tomar posse da nossa caminhada futura a fim de alcançar a nossa evolução moral. E a outra, o equilíbrio tal como foi estabelecido por Deus no universo, ele deve ser restabelecido pelo homem em seu mundo psicológico, sob a orientação do amor, para que ele compreenda Deus em si. É isso, gente. Certamente há muito mais que aprender sobre o conhece a ti mesmo e nada em demasia, que foi estabelecido pelo nosso irmão Sócrates, mas por hoje a gente já tem material suficiente para quando formos deitar, realizarmos aquele exame consciencial que foi recomendado por nosso amigo Agostinho. Muita paz a todos. Até a próxima. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à reunião dessa noite. Meu nome é Sandra, uma trabalhadora da casa. Vamos começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Do subtítulo Causas anteriores das aflições, que vai do item 6 ao item 10. Vamos então às causas anteriores das aflições. Se há males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, há outros que, pelo menos na aparência, lhe são completamente estranhos e parecem atingi-lo como que por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e dos que sustentam a família. Tais são também os acidentes, que nenhuma precaução pode impedir. Os reverses da vida que tornam inúteis todas as medidas de prudência. As calamidades naturais e as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Nesse trecho do primeiro parágrafo, nos remete situações adversas, de exemplos de vários acontecimentos que são desafios, que são enfrentados por todos nós. São dores, angústias, aflições que são do ponto de vista moral, atinge muito mais ao espírito propriamente ao corpo físico. São coisas que acontecem e não entendemos a razão, que nos parece injustificáveis. Parece atingirmos como que por fatalidade.
E ali estão os exemplos, as enfermidades de nascença, morte de seres queridos e dos que sustentam a família, os acidentes imprevisíveis, os reversos, de fortunas. São também aquelas enfermidades que as impossibilitam de trabalhar. São, como ali diz, as deformidades, a idiotia, o cretinismo. E quando, no mesmo grupo familiar, todos providos pelo corpo físico sadio e em perfeito desenvolvimento intelectual, sem motivo aparente, às vezes surge um irmão que se destaca por sua dificuldade física e mental. Então, e aqueles que desencarnam ainda em tenra idade, que apenas conheceram da vida o sofrimento. Então, olhando para esses casos, aí, que são situações que a gente observa que nada fizeram nesta vida a ter sorte tão triste, sem solução. E sabemos também dos flagelos naturais, que são os terremotos, as erupções vulcânicas, as tsunamis e as pandemias, do qual estamos vivenciando uma atualmente. O mundo, Então, para você ver, e a gente percebe, numa mesma família, dali 2, 3 pessoas desencarnaram. Então, se tornou uma situação de muito sofrimento e dor, sem a gente entender tudo o que está acontecendo. Mas aí a gente para, aí vem aquela pergunta, por quê? Dando continuidade nesse mesmo texto, mais abaixo, no outro parágrafo, ele nos diz assim: estes são os problemas que nenhuma filosofia ainda pôde explicar ou resolver até agora. Anormalidades que nenhuma religião pôde justificar e que parecem ser a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Aí vem o Espiritismo, nos ensinou que muitos dos sofrimentos da Terra são resultados de infrações que cometemos nas leis divinas. Com a revelação da reencarnação, se tornou mais fácil a compreensão. Vem a consolação porque esclarece. No parágrafo mais abaixo, diz assim: entretanto, em virtude do princípio de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são o efeito que deve ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Portanto, como a causa vem sempre antes do efeito, se não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida, ou seja, está numa existência anterior. É certo que Deus não pune o bem que se faz e nem o mal que não se faz. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não o fizemos nesta vida, seguramente o fizemos em outra. É uma conclusão da qual é impossível fugir e que demonstra a lógica da justiça de Deus. Se acreditamos num Deus e que esse Deus é de bondade, justiça, amorosidade, que nos criou para sermos felizes e nos deu todas as possibilidades, nos deu o livre-arbítrio. Então, se cometemos equívocos através do egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência, através dessas situações equivocadas que nós mesmos provocamos e nos levou a essas flagelações, então, não esquecendo, somos herdeiros de nós mesmos. E aqui no finalzinho desse primeiro item, ele nos fala assim: a prosperidade do mal é apenas momentânea. Se não for punido no hoje, o será no amanhã.
E sendo assim, aquele que sofre está expiando pelos erros do passado. A infelicidade, que à primeira vista nos parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque errei. Então não esqueçamos disso. Deus é justo, bondoso, na sua suprema inteligência. Ele fez tudo perfeito. Somos a nós que devemos todas essas dificuldades e vicissitudes que passamos na nossa vida. Que possamos fazer sempre uma retrospectiva do que fizemos no nosso dia a dia, para ver se realmente a gente não está fazendo esses equívocos de, às vezes, por brincadeira ou por realmente não admitir qualquer tipo de situação que acha que nós estamos levando de vantagem, ofender, falar alguma coisa que possa magoar o outro e se achando sempre que é o dono da verdade. Às vezes, coisas muito pequenas podem levar a situações até além da nossa vida aqui na Terra. Então, que sejamos vigilantes daquilo que pensamos e daquilo que falamos. As nossas ações, atitudes, às vezes podem nos deixar em situações muito difíceis, que possamos depois sofrer grandes consequências. Então, Deus nos criou para ser feliz. Temos que ter isso em mente e que tenhamos só bons sentimentos em nossos corações, para que possamos espalhar, sim, o amor e não o ódio, a vingança. Isso só não vai nos trazer consequências difíceis para o nosso futuro. Pensamos nisso. Acima de tudo, amar. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Nesse próximo item, nos diz assim: os sofrimentos com que nos defrontamos à vida presente, devido às causas anteriores, são, na maioria das vezes, como também o são os das faltas atuais, a consequência natural de erros cometidos, ou seja, por uma rigorosa justiça distributiva. O homem suporta o que fez aos outros suportarem. Então, ele está nos mostrando aqui, como ele diz aí, né? No caso, nos traz alguns exemplos, né? Se fui duro e desumano, poderei ser tratado duramente e com desumanidade. Se fui orgulhoso, poderei nascer numa condição humilhante. Se fui avarento, egoísta, ou se fiz mau uso da fortuna, poderei ser privado do necessário. Mas prestando sempre atenção que esses exemplos não é uma regra. O que acontece com o espírito em consequência de uma ação pode acontecer de forma diferente para outro, não esquecendo que a cada um segundo suas obras, ou seja, segundo o seu merecimento. Então vai depender daquela ação e tudo aquele que aquele espírito tem de merecimento, apesar de ter sido a mesma atitude de um outro, mas várias coisas ali vão ser também observadas. Então, não é uma fórmula de bolo. Eu fiz isso, vou passar por isso. E todos também vão ter as mesmas consequências. Tá ok? No item 8 nos diz assim: as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, isto é, teimosos no mal ou muito ignorantes, ainda incapazes de fazer uma escolha consciente, mas não livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer o bem, a exemplo daquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, para não perder o fruto do seu trabalho. Essas aflições são, pois, ao mesmo tempo expiações do passado que nos castigam e provas que nos preparam para o futuro. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, dá ao homem a oportunidade da reparação e não o condena
irremediavelmente pela primeira falta. Aí está as oportunidades de nosso Pai misericordioso para conosco. Mesmo esses espíritos endurecidos, todos nós somos amparados. Como diz o texto, essas aflições são ao mesmo tempo expiações do passado que nos castigam e provas que nos preparam para o futuro. No item 9, diz assim: entretanto, não se deve pensar que todos os sofrimentos suportados neste mundo sejam necessariamente a indicação de uma determinada falta. São, na maioria das vezes, provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua purificação e apressar seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, porém a prova nem sempre é uma expiação. Podemos ver, na continuidade do texto que ele nos fala, ele vem nos dizer, dependendo então do estágio que nos encontramos, podemos solicitar uma missão também, São aquelas pessoas que a gente pode observar de naturezas boas, almas elevadas, com nobres sentimentos, que suportam com resignação cristã as maiores dores. E também podemos ver também e considerar como expiação as aflições que provocam, queixas e fazem o homem a se revoltar contra Deus. E no finalzinho ele nos diz ali: sem dúvida, o sofrimento sem lamentações pode ser uma expiação, mas é um sinal de que foi escolhido voluntariamente e não imposto. É uma prova de uma firme decisão, o que é um indício de progresso. Vamos ao último item, o 10. Nos diz assim: os espíritos só podem alcançar a perfeita felicidade quando são puros. Qualquer impureza lhes impede a entrada nos mundos felizes. E mais adiante nos diz assim: as provas da vida fazem avançar quando são bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. E para terminar, diz assim: depende dele, quer dizer, de nós, de sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e não perder o seu fruto pelas lamentações. Caso contrário, terá de recomeçar. Então está nos mostrando o caminho, aquilo que precisamos fazer, porque a lei de Deus está na nossa consciência. Então vamos deixar aflorar esse sentimento de amor ao qual Ele está nos mostrando há tanto tempo e estamos desperdiçando tempo. Vamos deixar de ser egoísta, de ser vaidoso. Vamos aproveitar as oportunidades, porque Deus não castiga, Deus educa. Somos nós que, através da nossa consciência, percebemos os erros e queremos realmente reparar. Então, vamos realmente mudar, fazer a nossa reforma íntima, trabalhar esses melhores sentimentos e vivenciar essa vida maravilhosa de grandes oportunidades para que possamos ser felizes. E eu trouxe aqui um trechinho muito importante que eu gostei muito de Emmanuel, no livro Nascer e Renascer, do capítulo 19, que diz assim: os aflitos, bem-aventurados, não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando críticas e queixumes, e sim aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias da vida, por benditos e honrosos oportunidades de servir com o Cristo de Deus, agindo com bondade operosa e paciência incansável na vitória do bem. Obrigado, boa noite e fiquem em paz. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai, serenando os nossos corações e agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa de amor, recebendo todo
todas essas emanações de amor, serenidade que nos está envolvendo, e pela noite maravilhosa de grandes reflexões que aqui vamos tirar das lições do Evangelho, do Livro dos Espíritos, para que possamos fazer uma reflexão das nossas atitudes, das nossas ações, para que possamos assim olharmos para dentro de nós mesmos e perceber da grande importância da nossa reforma, para que a nossa caminhada seja mais suave. Então pedimos, Senhor, que nos envolva, para que possamos, Senhor, assim perceber que precisamos de ajuda, precisando que nos auxilie, nos ajudando a ter paciência, compreensão, entendimento, nos ensinar a perdoar para a nossa caminhada ser mais suave, para podermos aprender a amar. Só assim vamos conseguir ser felizes. Obrigado pelas lições de hoje, pelas belas reflexões que com certeza vamos tirar para o nosso crescimento. Obrigado, Senhor. Obrigado a Jesus, a esses espíritos amigos, aos nossos guias e mentores espirituais, que com certeza está nos envolvendo e nos fortalecendo. Muito obrigado. E pedimos então que essas emanações que aqui recebemos e estamos recebendo possa ser emanada por todos os nossos irmãos de humanidade, aqueles que passam por dificuldades, sofrimento, e por todo esse momento dessa pandemia, e que possamos, Senhor, refletir daquilo que estamos agindo no nosso dia a dia, para a nossa mudança, para a nossa reforma. Obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que hoje aqui nos trouxe, Senhor, para grandes lições do nosso caminhar. E assim, agradecendo sempre, Senhor, pedimos que nos envolva e que tudo isso que aqui, Senhor, está nos envolvendo de melhor, possa ser, nos sustentar durante toda a semana. Muito obrigado, Pai. E assim pedimos então, para encerrarmos a reunião dessa noite, e agradecendo sempre, Senhor, por grandes oportunidades que nos concede. Boa noite a todos e uma boa semana. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas.